Opa, tudo bom? Bem, há umas semanas atrás eu postei esse vídeo sobre os personagens de Skibidi Toilet que entrariam na Dark Triad, e o vídeo deu realmente certo para o assunto não muito falado e que eu não vi nenhum vídeo sobre. Então, por que não fazer um vídeo disso só que sobre Alan Becker? Ah, King, mas o que seria a Dark Triad? Eu já expliquei isso naquele meu vídeo, my friend, mas deixa que eu te dou uma explicação rápida aqui também. Dark Triad, ou também chamado de Triad Sombria, é um grupo que coloca personagens de séries, filmes, animes e jogos dela, mas personagens com suas características, que são narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Explicando cada um de forma separada, psicopatia é um personagem sem emoções e frio. Narcisismo é alguém que se acha superior a todos. E maquiavelismo é alguém que manipula e mente de propósito para alcançar seus objetivos. É bem resumido isso, mas praticamente é desse jeito. E você não precisa ter os 3 traços para fazer parte da Dark Triad. Apenas um deles já pode te colocar nela. Além que também não precisa ser vilão para fazer parte dela. Tem vários heróis que têm características da Dark Triad, e ela ficou muito famosa principalmente pro final do ano de 2025, quando milhares de pessoas começaram a falar e fazer edits dela, colocando seus personagens psicopatas favoritos como se fossem dentro dela. E tem os nomes famosos que são citados quando o assunto é Dark Triad, mas para não ficar tão parecido com o outro vídeo, irei dar nomes diferentes, que são Hannibal, Michael Myers, Joe Brando, Joan Liebert, Brian Boozer e Light Yagami, que eu já citei no outro vídeo, mas é sempre bom falar dele aqui pois ele é o símbolo total do Dark Triad. E tudo isso é maneiro, pois particularmente eu gosto de personagens desse nicho. Meio que criaram todo um bagulho para colocar eles juntos assim é bizarro. E provavelmente você já viu algum edit ou algo sobre Dark Triad, sempre com aquele começo de Sub 5 tentando sei lá o que Max. Aí chega um chat de 1,90 Black Pill vindo capturar sua mina. Mas bem, eu já expliquei tudo. Agora, vamos para o vídeo dos personagens de Alan Becker, tanto a VM quanto a VA, que seriam da Dark Triad. Bem, então, já iniciando o vídeo, irei começar com o brabo, o magnífico e poderoso King Orange. Vocês acham mesmo que eu iria esquecer de citar ele num vídeo de Dark Triad? Ele entra totalmente nela, é um dos personagens principais desse assunto. Ele é o maquiavelismo puro, além de ter traços da psicopatia e um pouco de narcisismo. Tá, bora lá. Ele é extremamente manipulador. Já manipulou o Purple para alcançar o que queria, e depois o deixou para trás no meio da batalha. Ele planejou tudo com antecedência, o outro traço de maquiavelismo. Ser estratégico desde o começo. Ele usou o filho como motivação para tentar justificar isso, e destruir mundos inteiros. O King Orange sempre teve muitos traços disso. Atualmente ele tá bem de boa depois de tudo aquilo, mas o passado dele ainda assim foi sombrio. Ele foi o vilão mais difícil para Color Gang, sem dúvidas. Ele machucou tanto eles quanto o Purple, só por causa do seu filho, que ele não aceitava que o mesmo tinha sido, e por isso ele foi além só por causa dele. Um traço de psicopatia de certa forma também é do King Orange quase matando a Color Gang, que basicamente é um bando de crianças. Sei lá, mas eu acho que isso mostra de certa forma uma psicopatia nele, já que ele é um adulto bem sério e frio. A gente vê ele na terceira temporada inteira como uma entidade obscura e perigosa, que não hesitaria de matar até crianças para ir atrás de seu filho. Tipo, vocês me entendem? Se a Color Gang não tivesse ajuda dos mobs e tudo mais, eles poderiam estar mortos hoje em dia, só por causa da arrogância do King Orange. Eu sinceramente vejo ele totalmente na Dark Triad, e como um dos melhores vilões que já passaram pela série. Todo aquele seu arco que foi desenvolvido na terceira temporada, junto com o episódio final que é uma coisa de filme, faz ele ser um personagem super bem feito e com uma trama maravilhosa. Como eu já falei antes, hoje em dia ele é um personagem do bem, que considera o Purple como um filho, mas essa nova temporada promete que o King Orange vai ter mais importância nela. E está tendo muitas teorias que o Cold, o filho dele, poderia voltar, e outras coisas. E se realmente acontecer isso, alguma coisa mais pesada, poderia ser que o King Orange meio que volte até aquelas ideias antigas. Se acontecer algo de ruim, isso são só teorias, mas de qualquer jeito, ele entra totalmente na Dark Triad, sendo um dos principais do universo de Alan Becker. Agora indo para um outro personagem que pode ser uma surpresa para algumas pessoas, é o meu Shikbi favorito, o Purple. Aí você me pergunta, o que diabos ele tem a ver com a Dark Triad? E bem, ele atualmente mesmo é só um Shikbi normal, mas ele do passado se tinha traço da Dark Triad, melhor dizendo, maquiavelismo e narcisismo. Eu estou falando em questão do Purple e sua primeira aparição, no episódio 9, os Aldeões, que o verde e o azul chegam em um outro PC, onde o Purple meio que controlava uma civilização inteira do Minecraft daquele PC. Ele era o rei dos aldeões de lá, então o azul e o verde ficam felizes porque, pô, tem um outro Shikbi, mais um pra Color Gang. Só que o
Purple fica bravo pois o aldeão estava dando mais atenção para o verde e o azul. Depois acontece bem mais coisas, mas praticamente o Purple soube depois disso durante o tempo. É isso, mas ele nessa fase inicial tinha um narcisismo muito forte. Aquela vontade de ser o melhor, ser sempre o centro de tudo, melhor que todos e ter sucesso muito grande. Não é à toa que ele comandava aquelas vilas inteiras daquele mundo do Minecraft. Por isso ele se achava superior, mas isso vai muito principalmente por causa de seu pai, que era um pai abusivo que queria que seu filho, o Purple, fosse alguém forte. E meio que ele forçava o Purple a treinar e tals. E no final, como já sabemos, o pai dele o deixou e sua mãe acabou por ir. Isso acabou com a mentalidade dele, uma infância nada legal para o coitado. Então por isso ele tem esse narcisismo, isso puxou muito de seu pai querer que ele fosse forte. Por isso ele faz isso, para meio que mostrar seu poder, mesmo ele sendo só um Stickman normal, que não foi feito para isso. Já que dava para ver que esse narcisismo dele, de querer ser forte e poderoso, era muito forçado. Já que no final deu para ver como ele era amigável e legal com os outros. Ele só precisava de alguém de verdade na vida dele, que foi o King Ornstein, o outro personagem da Dark Triad, tá vendo aí, olha. Mas eu tô entrando num assunto meio profundo demais. Mas no geral, o Purple antigo entraria na Dark Triad. O atual não tem nada a ver, mas o antigo sentia traços mais emocionalmente. Então, indo para outro que entraria na Dark Triad, que não é um Stickman, é o famoso Herobrine. Sim, não poderia faltar ele. Claro que ele não é de Alan Becker, mas ele ainda assim foi um vilão que apareceu mais de uma vez na série. Ele tem traços totais de psicopatia, meio que não tem o que falar. O bicho controlou o vermelho no episódio original de AVM, e quase matou seus amigos sem hesitações. Ali que depois ele apareceu como alguém mais normal. Ele até ajudou alguém contra o King Ornstein, que na real não foi muito bem isso. Herobrine tava lá mais para resgatar os mobs. Ele não se portava muito com os outros. Ele ajudou? Sim, ajudou, mas não foi por causa dos Stickmans. E como eu já falei, ele é psicopatia total, frio, violento, sem empatia, já que ele sempre foi citado desse jeito, tanto em Alan Becker quanto na sua própria creepypasta, já que ele é dito como um ser que assombra os jogadores em seu mundo do Minecraft, alguém que te pode torturar mentalmente e te matar sem pensar duas vezes. Tô indo meio longe demais, é só um boneco feito de pixels, mas Alan Becker ele é psicopata total, e entra na Dark Triad. Mas bem, eu já falei dos principais de Animation vs Minecraft, já que nela não tem tantos personagens diferentes assim, então vamos para Animation vs Animator, que lá tem bem mais coisas para falar. E vamos começar com um personagem que não poderia faltar também, mas não serei eu quem irá apresentar, pois hoje temos um participante para o vídeo. Se apresente, Gray. Oi, Assumi, desbravadores da escuridão. Meu nome é Gray, e bom, o Stickman em questão que não poderia faltar é o famoso The Dark Lord, um dos nomes mais fortes da lista. E o mesmo tem um alto nível de psicopatia e também é extremamente agressivo, gosta do caos e não demonstra empatia nenhuma. Ele realmente é o mais puro suco da psicopatia e da Dark Triad. O mesmo sente prazer em destruição e poder. Já destruiu sites inteiros pela internet, um deles sendo a Newgrounds, onde existe uma teoria de que lá o mesmo matou a mulher do King Orange, junto com o seu amigo de guerra, o The Chosen One. E no final, eles acabaram brigando e travando uma luta mortal, que terminou com The Dark Lord perdendo, e na teoria também morrendo. Porém, agora ele voltou e provavelmente irá brilhar mais do que nunca nesta nova temporada. Mas, como já dito, ele praticamente é o símbolo da Dark Triad. Em Alan Becker, ele representa a psicopatia clássica, sendo aquele típico vilão de série que todo mundo gosta e acha maneiro, assim como o amedrontador. E bem, se você fosse um Stickman normal de algum site da época em que o The Dark Lord estava causando o caos, a única coisa na qual você poderia fazer seria rezar para sobreviver, pois ele te eliminaria sem nem ao menos hesitar. Obrigado, Gray, pela participação no vídeo. O canal dele vai estar aí na descrição. Mas bem, indo para um outro Stickman que entraria na Dark Triad, é claro que não poderia faltar o The Chosen One na sua fase vilã. A inicial, ele é o narcisismo mais psicopatia. Se vê como superior a todos, usa seu poder sem medir consequências. E age com brutalidade. Ele foi um dos primeiros Stickmans a mostrar poderes da série. Ele junto do Dark Lord também já destruíram o PC do Hala completamente. Eles basicamente eram uma dupla da Dark Triad. O problema é
é que o The Chosen One nunca foi mal de verdade. Ele só queria a liberdade no começo. E também que meio que ele só foi forçado a matar milhares de Stigmas por causa do Dark Lord. Já que no final, ele tem um remorso do que fez e briga com o Dark Lord, fazendo uma briga que já foi citado antes. Então ele meio que entra, mas não entra também. Depende muito de como você vê ele no começo, já que ele realmente agia de um jeito brutal e maluco, mas ele depois de um tempo percebeu os seus erros e virou da Light Triad. Mas outro personagem que entraria na Dark Triad é o nosso querido Victim. Ele é o maquiavelismo e narcisismo. Não são traços tão fortes assim, mas ainda assim são partes dele. Ele é extremamente calculista, planeja vingança por anos e usa pessoas como ferramentas. Pessoas não, né? Stickmans, já que são bonecos palitos, não pessoas. Ah, você entendeu. Mas ele é o típico personagem que sofreu algum trauma no passado e virou uma outra pessoa depois disso. Ele bolou todo um esquema para se vingar sobre o Alan, que tinha o torturado várias e várias vezes, e sobre a morte da Macy, que o The Chosen One tinha matado. Mas será que foi ele mesmo? E atualmente, ele conseguiu o que queria. Tirou os poderes do The Chosen One e destruiu completamente o PC do Alan. Tudo por conta da sua sede de vingança. E se juntou com o Dark Lord também. Mas provavelmente no futuro vai trair ele. E isso mostra que o mesmo não foi feito para isso. Ele sofreu tanto no passado que isso acabou com a cabeça dele. Ele não nasceu para ter maquiavelismo nem narcisismo. Ele queria apenas ser um Stickman normal e feliz. Mas aconteceu tantas coisas ruins do passado dele que isso praticamente modificou a mente dele. Agora sempre querendo se vingar e usando outros Stickmans para chegar nisso. Ele é tipo The Chosen One. É até estranho falar isso. Mas eu enxergo o Victim como alguém que realmente não entraria na Dark Triad. Que ele se forçou a fazer isso. Igual o The Chosen One. Isso é até um assunto mais profundo do que um trauma do passado pode fazer no futuro. Mas bem, indo agora para um outro Stickman, ou melhor dizendo, outros Stickmans são os agentes. Sim, os baba-uva do Victim. Eles têm maquiavelismo e psicopatia leve. Obedecem sem questionar. Tratam os Stickmans como objetos. Não demonstram empatia. Eles são leves nos traços da Dark Triad, mas ainda assim podem ser colocados. Mas os mesmos obedecem qualquer coisa que o Victim falar para fazerem. E o próprio Victim, como já dito antes, entraria na Dark Triad e tem uns assuntos meio loucos. Então, né? Mas tipo, não tem muito o que falar sobre os agentes, já que até agora só mostrou eles apanhando. Mas seguindo, o vídeo ele acabaria aqui. Mas tem um extra de personagem com alguns traços da Dark Triad, que é o Verde no arco de Influencer. Sim, aquele que ele vira youtuber e começa a dar um monte de problemas. Por sinal, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. É um assunto muito bom para se falar. Mas bem, ele desse arco tem um narcisismo claro. Acaba por ignorar seus amigos por causa do YouTube, virando meio que um vício. Começa a usar os Stickmans para fazer vídeos, alguns sendo trollagens que machucam eles, mas o Verde apenas os ignora, só pensando em si mesmo e nas views que irá conseguir. E meio que no final, quando ele vê seus amigos supostamente se divertindo, ele fica triste e bravo com aquilo, ignorando todos seus erros do passado, apenas pensando nele. Mas ainda bem que no fim deu tudo certo, e o Verde tirou aquilo de influencer da cabeça dele. Mas isso mostrou que até o Stickman mais normal da Color Gang pode ter problemas sérios e fazer coisas maldosas. E por isso, meio que o Verde do arco influência entraria na Dark Triad, mesmo sendo só por causa que ele virou um youtuber arrogante. Mas bem, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa um like e se inscreve aí no canal para me ajudar aí. E o canal do Gray vai estar aí na descrição. Passem lá se vocês gostam de vídeos de terror ou coisas do tipo. É o canal perfeito nesse nicho. E também podem comentar outros Stickmans que vocês colocariam na Dark Triad. Eu vi um pessoal falando que o vermelho poderia entrar nela, pois ele é meio impossível e quer se provar a ser o melhor. Não acho que ele faz isso, então comentem aí o que vocês acham. E bem, eu acho que foi isso.